Procure se ajudar. Levante-se dessa cadeira, com a fé verdadeira eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira de que eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Dizer que precisamos saber quem é Jesus. Jesus. Ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo novos sentimentos. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber
do seu olhar profundo, como se ele é a luz do mundo. Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo, como se ele é a luz do mundo? Ouvi dizer que precisamos saber quem é Jesus. Jesus. Ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo novo sentimento. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo, como se ele é a luz do mundo? Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo, como se ele é a luz do mundo? Silêncio, minha alma está em prece, te buscar na escuridão da noite, pra depois te encontrar na clareza das manhãs. E tu vem sempre sorrindo num eterno amanhecer. Amigo, tenho tanto pra te agradecer. Nos momentos mais tristonhos te senti sempre presente,
e nas horas mais felizes teu olhar me iluminava, tua mão me conduzia, alegrava meu viver. Na vida, quanta coisa por fazer, tanta fome pra matar, tanta sede a saciar, muita gente a conduzir nesta mesma direção. Fazer tudo nesta vida com amor no coração. Senhor, esta prece é para ti, Jesus, meu querido amigo, Jesus, meu querido irmão, luz do dia abençoada, paz na noite iluminada, certo e forte é seu poder. Eu queria docemente te oferecer a mais bela melodia, na harmonia do amor, de viver todos os dias, fazer tua moradia no meu templo interior. Boa noite, senhoras e senhores. Com alegria que o Grupo Espírita de Olivença recebe a todos vocês. Aguinaldo, muito obrigada por ter aceitado vir de Votuporanga falar sobre o tema valorização da vida. Muito obrigada. Sol logo mais fará um pouco de música para harmonizar ainda mais esse ambiente. E eu convido a que vocês sintam na casa de vocês e desejem profundamente que o ambiente seja harmonizado por essa música. Antes, devo lembrar que Dr. Hans conduz o grupo de espíritos trabalhadores para que atendam durante todo o trabalho, toda a palestra de Aguinaldo, e ao final ele vai fazer uma condução pontual para que nós, de maneira consciente, possamos fazer parte do nosso momento terapêutico. As pessoas que desejem água para ser fluidificada já podem colocar à exposição. Então agora, sintam essa música. Então Sol, toca e canta pra gente. Já chegou setembro e a boa nova anda nos campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez, já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho.
Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Gostaram? Eu também gostei. Vamos ler o texto Vida, capítulo 11, desse livro, Porto de Esperança, do espírito Samuel Bulamarque, pela psicografia de Linomar Coutinho. Como está a sua vida? Bem? Mal? Quer um conselho? Quebre o ritual da expressão da extremidade. Diga não a ficar mal. O bem está em você. Você é filho, filha do bem. Deus é o bem superior. Acredite e viva de forma a engrandecer o seu viver. Lembre que, fazendo assim, outros serão contaminados positivamente por você. A vida é manifestação divina. Creia intensamente. Tenha fé inabalável e compreendida nos raciocínios bem construídos, na verdade e na lógica do bem viver. A vida triunfa em toda parte. Também triunfa em você. Não pense mais na ideia do suicídio. Desista disso agora. Deus olha para você. Ele quer Ele quer você vivo, viva. E é o Senhor, Deus, Pai, que nos quer vivos, que nos conhece de forma absoluta, que dispõe recursos a todo momento para que nós nos desenvolvamos, para que nós façamos as melhores escolhas, para que nós nos fortaleçamos no bem. Continua a nos ajudar, Pai misericordioso. Ilumina as nossas consciências e ajuda-nos a ter a nossa sensibilidade cada vez mais aguçada para perceber a dor e ir ao encontro dela. Fortalece-nos, Senhor, para os momentos de dúvida, de tristeza, de egoísmo, de inveja, de feiura. Fortalece-nos nos momentos de esperança, de alegria, de paciência, de amor.
Ajuda-nos a ir adiante, Senhor. Ajuda-nos a construir a nossa coragem todo dia. Ajuda-nos a fazer o bem por onde andamos, a pensar no bem, a fortalecermos-nos no bem e a confiar no bem. Que esse momento seja abençoado. Que Aguinaldo se sinta envolvido por Deus. Que todos nós nos sintamos envolvidos por Deus. Que a sua bondade, Senhor, se estenda sobre tudo o que o Senhor criou. E que todos nós sintamos a sua presença. Que assim seja. Aguinaldo, que Deus o envolva nesse momento. A fala é sua, meu amigo. Muito grata. Que Deus o abençoe sempre. Fale pra gente. Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus, do amigo querido de todas as horas, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Um abraço especial aos amigos da Bahia e um abraço mais especial ainda aos amigos do Grupo Espírita de Olivença. É com grande alegria, com grande prazer, com grande entusiasmo que eu aqui estou atendendo ao convite para falarmos sobre o tema valorização da vida. Já é um tema importante em qualquer época, ainda mais nesse mês de setembro, ao qual no Setembro Amarelo se fala tanto sobre a prevenção em relação ao suicídio. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela lembrança do meu nome. Eu estou aqui com muita alegria. E ainda ontem, eu estava preparando o tema, analisando sobre o que poderíamos falar para ressaltarmos o valor da vida, né, a valorização da vida, quando o espírito nordestino é um querido amigo. Nordestino é um pseudônimo, é um espírito muito simples, que, via de regra, cuida aqui da segurança do caminho de Damasco, e que, de vez em quando, ele se aventura em alguns poemas, algumas poesias, e ele se expressa desta forma. E nós estávamos, então, preparando o tema valorização da vida, e ele, então, se apresentou e nos deixou uma mensagem singela em forma de poesia para que nós inseríssemos na palestra. Então eu gostaria de começar a minha fala, gostaria de iniciar o nosso tema valorização da vida lendo a mensagem deste amigo espiritual, o nordestino, tá bem? Então ele diz assim: Setembro Amarelo, preservação da vida, e ele diz assim na mensagem: valorizemos a vida. Dê valor à existência, meus filhos. Com fé em Deus e amor, a vida vai entrar nos trilhos. A vida é um presente de Deus. Não pense em suicídio. Enfrente os seus tormentos. Porque com o suicídio, você não vai morrer e ainda aumentar os seus sofrimentos. Cuidado com os pensamentos negativos. Em meio a notícias ruins e muito lero-lero, ame a vida e divulgue o Setembro Amarelo. Deus sabe todas as coisas. É difícil, mas temos que aprender a perder. Quem morre vai sobreviver. Em outras palavras, quem morre continua a viver. Sabemos que são muitas as lutas e dificuldades, dor, medo, perda, doença. Não esmoreçam, amem muito. E para encerrar, um abraço aos amigos de Olivença. Tá aí
a singela mensagem do nosso querido nordestino. Eu, como muita gente da minha idade, viveu momentos inesquecíveis da infância. Uma infância em que nós não tínhamos celular, não tínhamos internet. Então, muitos de nós passamos a nossa infância com os nossos avós, brincando na rua, com brincadeiras, inclusive, que hoje nem existem mais. Hoje, infelizmente, isso não é tão comum. Mas na minha época de escola, primeira série, segunda série, terceira série, como era chamada, né? Nós tínhamos nos nossos professores uma referência. Depois dos nossos pais, os professores eram para nós uma referência de vida. E eu tive uma professora, aí quando eu tinha meus 7, 8, 9, 10 anos, porque ela me deu aulas durante alguns anos, e isso há quase 40 anos atrás. Essa professora foi uma referência para mim. Uma pessoa amável, uma pessoa severa na sua arte de ensinar e que gostava muito de mim, e o amor dela por mim era recíproco, porque, modéstia à parte, eu era um bom aluno e ela com frequência me chamava, me convidava para ir à sua casa, onde ela me presenteava com um livro, com uma caneta, onde eu tomava um lanche, porque eu ia muito bem nas provas, principalmente em português, em redação, em conjugação de verbo. E ela marcou muito esse período da minha vida. Foi um período muito importante, em que eu estudei numa cidade vizinha a Votuporanga. Enfim, foi muito marcante. Passaram-se os anos, como eu disse, quase 40 anos, e a relação com essa professora foi uma das coisas que ficou marcada da minha infância. Um dia desses, eu atendo profissionalmente como psicoterapeuta, como psicanalista. Eu atendi uma jovem senhora e o semblante dela tinha algo de familiar. À medida que eu a atendia, eu ficava procurando nas minhas memórias de onde eu conhecia aquela pessoa. Ainda mais quando eu li o seu sobrenome, o sobrenome também tinha algo de familiar, mas eu não conseguia lembrar. Parei a terapia e comecei a perguntar a ela sobre a família, de que família ela era, qual a cidade que ela nasceu, e eu descobri que aquela jovem senhora era uma menina que eu brincava muito quando criança, porque aquela jovem senhora era filha desta minha professora. E quando eu ia na casa desta professora e ela estava lá, eu brincava com ela. Claro, foi uma emoção muito grande. E a emoção foi maior porque ela me contou que a mãe ainda estava viva. Com quase 80 anos, ela ainda estava viva. Aquilo me fez recordar deste período em que eu estudei, nesse período da minha vida. E como nós estamos vivendo ainda a pandemia, eu pedi autorização a ela se eu poderia visitar a mãe dela, a minha professora. E ela autorizou-me. Então, em companhia de um dos meus filhos, o Agnaldo Paviani Filho, nós fomos até a cidade vizinha de Votuporanga, pequena cidade, para visitá-la. Ela morava na mesma casa, ela está morando na mesma casa, na mesma rua. E quando eu parei o carro, senti uma emoção enorme, uma alegria enorme, porque a casa, ela continuava praticamente igual. O jardim na frente, o gramado, algumas plantas, alguns coqueiros, uma ou outra mudança, mas era a mesma casa. Claro que eu fiquei muito emocionado. Entramos, toquei a campainha, a filha veio atender-me, conduziu-me até a cozinha, onde a mãe, minha professora, estava almoçando. E quando eu entrei na cozinha e olhei para ela,
Que emoção! Quase 40 anos depois, eu revia a minha professora querida, uma mulher que tinha marcado tanto a minha vida. Eu sorri, ameacei um abraço e disse-lhe: querida professora, que prazer em revê-la. Os seus olhos, a sua fisionomia eram os mesmos de 40 anos atrás. Mas ela me olhou e o seu olhar perdeu-se no vazio. Não correspondeu ao meu sorriso. Não fez o movimento de me abraçar. Não correspondeu ao meu bom dia e continuou a almoçar. Um tanto que decepcionado, eu olhei para a filha e a filha disse: pois é, já há mais de 20 anos ela desenvolveu Alzheimer, não conhece mais ninguém, não conversa mais, não se comunica. Ela ainda pinta telas, que era uma grande paixão da sua vida. Ela passa a maior parte do tempo pintando as suas telas, mas não conversa com ninguém e já não reconhece mais ninguém, nem as pessoas da família. E eu então sentei-me na sua frente e fiquei olhando para aquela mulher e não tive ali uma correspondência no meu olhar. E eu fiquei a pensar, porque toda a minha alegria, toda a minha emoção, toda a minha felicidade, de uma certa forma, transformou-se em frustração, porque, sinceramente, eu imaginava completamente diferente aquele momento, que nós iríamos nos abraçar, que ela iria me reconhecer, porque eu não havia tido a informação de que ela estava com Alzheimer, e eu fui tomado de uma certa frustração. Mas ali sentado, próximo da professora, eu fiquei a pensar sobre a vida, como temos que valorizar a vida, valorizando as pessoas. Como muitas e muitas vezes nós nos perdemos na vida, acumulando dinheiro, buscando o conforto material. Quantas e quantas vezes na vida buscamos, brigamos, guerreamos por termos patrimônios e vamos nos esquecendo do amor, vamos nos esquecendo das amizades, do quão é importante estes laços. Porque eu estava ali diante daquela querida professora, mas já não podia mais abraçá-la como antes, porque não havia mais esta possibilidade. Neste tema, valorização da vida, nós gostaríamos de enfatizar, nesta introdução que estamos fazendo, o quanto é importante você parar para reavaliar os seus valores, as suas prioridades, o que realmente tem importância para você dentro do contexto da sua vida. Eu sei que muitas pessoas vão dizer assim: bem, Aguinaldo, ok, nós entendemos o que você falou, mas convenhamos, a vida, particularmente nesses últimos quase 2 anos, se tornou ainda mais difícil. Nós estamos aí ainda vivendo o período da pandemia, com menos dificuldades de contato, porque neste mês de setembro, quando estamos completando quase 2 anos de pandemia, o isolamento social
não está mais acontecendo como antes, estamos podendo nos reunir com os devidos cuidados, é claro, mas estamos podendo ir às casas dos familiares, estamos podendo sair à noite para jantar, etc. e tal. Mas veja, a pandemia gerou vários problemas. Quantas e quantas pessoas, até por conta da psicosfera que nós vivemos, desenvolveram ansiedade, depressão, transtornos os mais variáveis, toque, síndrome do pânico. Quantas e quantas pessoas tiveram a economia doméstica afetada, empresas que fecharam, e hoje nós ainda sentimos os efeitos catastróficos de uma pandemia que que colocou muitas pessoas numa situação bem delicada sob o ponto de vista financeiro. Sem falar ainda das milhares e milhares de pessoas que morreram por conta da pandemia. Sem falarmos ainda das milhares e milhares de pessoas que perderam seus entes queridos. E diante desta visão, digamos assim, triste, muitas pessoas podem dizer assim: como amar a vida? Como viver com felicidade? Como viver com alegria diante de um cenário tão desolador? E eu diria assim: nós precisamos ampliar a nossa percepção a respeito da vida. Quando olhamos para a vida, respaldados pela doutrina espírita, quando olhamos para a vida dentro de um entendimento que somos espíritos em processo de evolução e que todos nós estamos na Terra para resgatar os débitos do passado e para evoluir, nós iremos compreender que tudo isto que nós acabamos de narrar, que parece o cenário desolador, em verdade é uma oportunidade bendita de aprendizado, é uma oportunidade bendita de crescimento espiritual. A transição planetária, ela não é novidade para nós. Todo esse processo em que se encontra o planeta, na sua peregrinação, digamos assim, na sua transformação para mundo de regeneração, é um processo que há muito tempo os espíritos nos orientam, que está acontecendo, e nós estamos vivendo um momento de afunilamento deste processo. Eu, outro dia, lia em um livro um espírito amigo dizendo que Jesus, ele não só é o governador espiritual da Terra, mas a Terra é um projeto de Jesus. Olha que coisa linda! A Terra é um projeto de Jesus. Isso significa que Jesus, o governador espiritual do nosso orbe, continua à frente deste planeta maravilhoso. E daí nós não precisamos ter medo. E sobre ser feliz, diante deste cenário, vamos lembrar duas coisas, dois pontos importantes, que estão registrados lá no Livro dos Espíritos, quando na pergunta 920, Allan Kardec indaga: o homem pode na Terra usufruir de uma felicidade completa? E os Espíritos respondem: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Olha que coisa fantástica! É óbvio que esta felicidade total nós não podemos usufruir pela nossa condição evolutiva, pelas nossas pendências espirituais, pelo fato de ainda não termos conquistado uma condição melhor sob o ponto de vista da nossa própria evolução. Mas cabe ao homem, cabe ao ser humano
amenizar os seus problemas, os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Dentro desta perspectiva, o que é que nós entendemos? Que quase tudo na vida é uma questão interpretativa. Há pessoas que dizem assim: mas eu sofro muito com meu filho, porque é um jovem rebelde, é um jovem que se envolveu com droga, e eu perco noites de sono, me dá um trabalho danado. Se eu soubesse, nem teria sido mãe ou não teria sido pai. Se eu soubesse que seria assim, eu nem teria casado, eu nem teria constituído família. E a pessoa está dentro de uma revolta, ela está dentro de uma não aceitação. Quando a pessoa poderia dizer assim: o meu filho dá muito trabalho, é um jovem rebelde, é um jovem que tem as suas dificuldades, é dependente químico. No entanto, que bom que ele é meu filho, porque eu devo ter falhado muito com ele numa encarnação passada. E Deus está me dando a oportunidade de, como mãe ou como pai, corrigir os equívocos do passado. É uma questão interpretativa. A pandemia, como ouvíamos outro dia, sendo muito bem colocado pelo nosso querido irmão Lindomar Coutinho, em uma palestra que ele fazia em Eunápolis, onde ele falava da pandemia, da transição planetária, e ele colocava muito bem sobre o aprendizado que nós poderíamos ter, que nós podemos ter diante desta pandemia. E ele também se referia à necessidade de termos uma perspectiva positiva diante de tudo que nós estamos vivendo e diante da própria vida, que é uma grande escola para todos nós. Uma coisa importante que também precisamos registrar neste processo de valorização da vida, para que não venhamos a desanimar da própria vida, é o que está dito lá na resposta da pergunta 921, quando os espíritos dizem a Kardec: o homem é quase sempre o artesão de sua infelicidade. O homem é quase sempre o artesão de sua infelicidade. E é verdade, porque, como eu disse ainda há pouco, já que a vida ela é, de certa forma, interpretativa, eu sou mais ou menos feliz de acordo com como eu me posiciono perante a vida. E até para não lidar com as nossas fragilidades, com as nossas sombras, nós acabamos transferindo muito a responsabilidade da felicidade, esquecendo-nos que a felicidade é uma construção pessoal de cada um. Sou eu, é você que constrói a sua felicidade. Mas eu estou vivendo um momento muito difícil. Ok, como é que você está lidando com isso? Quais são as saídas que você buscou? Quais são os caminhos que você buscou diante dessa situação difícil que você está vivendo? O que nós não podemos é nos acomodar. Bom, diante desta reflexão, até na minha condição de terapeuta, de psicoterapeuta, a gente observa assim, que para desenvolvermos essa valorização da vida, para nunca pensarmos em suicídio, não apenas o suicídio direto, porque, ok, nós estamos aí no mês de setembro, em que se fala muito sobre o suicídio, mas nós sabemos que, infelizmente, existem várias formas de se matar. Eu atendo pessoas no meu consultório que nunca pegarão uma arma e darão um tiro no próprio cérebro, que nunca vão cometer o suicídio. Todavia, de certa forma, estão mortas emocionalmente, porque desistiram de viver, desistiram da vida, desistiram de amar.
Quantas e quantas pessoas hoje sustentam a sua vida com as dezenas de caixas de remédio que mantêm perto de suas camas, remédios para sustentar a vida emocional, remédio para dormir, remédio para ficar acordado, remédio para ansiedade, remédio para depressão. E muitas delas, não todas, é claro, porque em muitas circunstâncias a medicação é necessária, mas em muitas circunstâncias, justamente pela pessoa não dar o passo em direção ao amor, vivem como zumbis, de tal forma, com a consciência tão adormecida, que não conseguem mais encontrar prazer em viver. Neste sentido, encontramos suicidas aos milhares todos os dias, que embora não tenham tirado a vida física, não tenham se matado, já morreram. A diferença da morte física, que não tem mais jeito quando a pessoa se mata, é que na morte emocional, todos podemos, entre aspas, ressuscitar. Aquela pessoa que está morta emocionalmente, que está morta para o amor, que a consciência está entorpecida, ela pode, se quiser, ressuscitar para a vida. Aguinaldo, e como é que a pessoa pode fazer isto? Bem, aí nós entramos na particularidade de cada caso, na dificuldade de cada um em lidar com os problemas, que são todos eles de ordem pessoal. Eu poderia dizer, com a minha experiência, que uma das maneiras, um dos caminhos para ressuscitarmos emocionalmente é aprendermos a nos perdoar. Aprendermos a nos perdoar. Porque há pessoas que até perdoam uma ofensa, que até perdoam uma agressão. Há pessoas que até conseguem perdoar uma traição, uma ingratidão. Mas quando o tema é a própria vida, não consegue. Outro dia eu conversava com um amigo e ele me dizia assim: Aguinaldo, eu confesso a você, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa amarga, eu sou uma pessoa que não tenho muita vontade de viver. E eu não entendo por quê, Aguinaldo. Porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que vivo tentando fazer o bem, tentando fazer a caridade. Eu sou uma pessoa que vivo tentando ajudar os outros. Eu sou uma pessoa, Aguinaldo, que consigo perdoar qualquer coisa. Eu não guardo mágoa. E por que eu sou assim tão amargo? E aí eu olhei para ele e disse assim: e o senhor já perdoou a si mesmo dos erros que cometeu? E aí eu vi que 2 lágrimas desceram pela sua face, e ele respondeu assim: o que eu fiz é imperdoável. E aí então eu fui dizer a ele exatamente ao contrário, que todos nós que erramos, teremos que responder, né? Como diz o velho ditado, teremos que colher aquilo que nós plantamos. Ninguém vai escapar as consequências daquilo que semeou, das atitudes que teve. Mas a vida, ela não tem a função de nos condenar. As leis de Deus trabalham para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E a regra, a matemática é assim: você errou, você constatou que errou, ok, conserte e não volte a cometer o seu erro. Tem gente que diz assim: mas eu errei muito com a minha esposa, eu fui um péssimo marido até aqui, eu não fui sensível, eu traí, eu menti, a minha esposa sofreu muito comigo, e por conta disso eu me sinto culpado, eu me sinto uma pessoa horrível, eu não valho nada. E aí eu digo, como já disse para uma pessoa dessa: você está errado. Se você já tem consciência do quanto errou, é simples. As coisas são mais simples.
Procure não errar mais onde você errou. E daqui para frente, faça um esforço para ser o melhor marido do mundo. Olha só, isso significa que nós não temos que mergulhar nas nossas culpas, que nós não temos que nos sentir as pessoas piores do mundo. Nós podemos corrigir a rota e não errar mais. Então, para aprendermos a valorizar a vida, aprendamos também a nos perdoar. Como também deveremos aprender, e aí é uma questão também de conhecimento, que é impossível fugir da vida. E agora nós estamos aqui falando mais especificamente, considerando aí o Setembro Amarelo, estamos falando mais especificamente a respeito do suicídio, que sem dúvida alguma é um beco sem saída. Deus, na sua infinita sabedoria, definiu que nós podemos até, no sentido figurado, escapar da morte. Às vezes eu estou aqui e o raio cai ali, mas ninguém escapa da vida. Morrer, no sentido de deixar de existir, é impossível. Você que está me assistindo e que talvez esteja por uma razão qualquer alimentando alguma ideia de suicídio, ouça bem, escute o que eu estou lhe dizendo, que é o que nos diz a doutrina espírita. Não existe a possibilidade de deixar de viver simplesmente porque a morte, como extinção da vida física, não existe. Não existe. Dialogando com uma cliente há algum tempo atrás, ela me mostrou a carta que já tinha escrito e que deixaria aos pais, porque naquela noite ela cometeria suicídio. Havia me dito que já tinha comprado o veneno, que estava no seu quarto, escondido debaixo do colchão, e que ela faria isto logo mais naquela noite. E eu, notando que aquela pessoa dizia a verdade, não estava blefando, eu pedi licença a ela, deixei a minha condição de terapeuta, e ela era simpatizante do espiritismo, e por isso eu tive a liberdade de falar assim com ela. Eu disse, olha, talvez você, como simpatizante da doutrina espírita, não conheça a fundo o que o espiritismo ensina. E ela disse, realmente, eu não conheço a fundo os ensinamentos do espiritismo. Tenho um conhecimento superficial, né? Mas não conheço as bases da doutrina espírita. E eu então fiz algumas explicações a ela e disse a ela, agora eu vou lhe contar o que acontecerá com você caso você se mate, caso você cometa o suicídio. E eu acho que deu certo, porque embora ela tenha saído do consultório, digamos assim, com muito medo, mas pelo menos ela não se matou. Então, quando a gente entende esse mecanismo, a gente vai tirando da nossa cabeça qualquer ideia de extermínio da própria vida. A gente também precisa mudar a concepção que temos sobre a vida física, como falamos no início. A frase conhecidíssima de Charlie Chaplin, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, dance, chore, sorria, viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem nenhum aplauso. E este aplauso não é o aplauso do mundo propriamente dito, é o aplauso da nossa consciência, é o aplauso de termos a consciência tranquila de termos feito o melhor em favor do mundo e em favor de nós mesmos. Dentro ainda dessa perspectiva da valorização da vida, também um dos caminhos seguros é não criar muita expectativa em relação ao outro. Nós vivemos em sociedade,
não podemos viver isolados. E dentro desta convivência com as pessoas, muitas vezes nos decepcionamos com o outro. E isto faz com que percamos o prazer de viver, faz com que percamos a fé no outro, quando no fundo, a responsabilidade é toda nossa. Porque quando alguém nos decepciona, a responsabilidade é nossa, não é de quem nos decepcionou. Justamente porque criamos muita expectativa em relação ao outro. Ora, nós sabemos que cada um de nós estamos num grau evolutivo diferente, que cada pessoa vive a vida segundo o seu próprio grau evolutivo. No mesmo planeta que nós vivemos, existem pessoas que salvam vidas, enquanto que existem pessoas que exterminam vidas. Existem comunidades que já aprenderam a amar, e existem vários recantos do mundo, países, comunidades, que ainda vivem em guerra pelo ouro, pelo poder, pelo petróleo. Há pessoas que sentem o prazer em fazer caridade, enquanto que há outras pessoas que sentem prazer em fazer fofoca da vida dos outros. São graus evolutivos diferentes. Por isso que nós não podemos criar muita expectativa, porque muito provavelmente avaliamos o outro com base naquilo que nós acreditamos. E o outro é o outro, não somos nós. Dentro deste processo de valorização da vida, precisamos encontrar uma razão para viver. E às vezes, como nos ensinou Chico Xavier, juntamente com Emmanuel, certa vez, às vezes, a nossa falta de alegria na vida é a falta da alegria dos outros. Ter prazer em levar alegria aos outros, saindo daquele egoísmo onde nós olhamos apenas para o nosso umbigo e termos a disposição de levarmos alegria às outras pessoas. Dentro desta análise, quantas e quantas vezes fazemos tempestades em copo d'água? Quantas e quantas vezes a nossa infelicidade, fazemos dela uma dramatização e nos achamos as piores pessoas do mundo, quando, na verdade, poderíamos transformar aquela dor num valioso processo de aprendizado, como dissemos ainda há pouco. Em outras palavras, queridos amigos e queridos irmãos, eu diria, sem sombra de dúvida, é possível ser feliz, apesar de tudo. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os medos, é possível ser feliz. E repito, é possível ser feliz particularmente, aprendendo a desenvolver uma percepção, uma visão, um entendimento mais amplo da vida. Entendendo a vida dentro de uma visão espiritual e não apenas observando a vida sob uma ótica física, material. É preciso entendermos também que quando a morte não é antecipada pelos nossos atos, quando a morte acontece dentro de um fenômeno natural da vida, porque é exatamente isso que a morte representa, um fenômeno natural da própria vida. Quem morreu não significa que está sofrendo. Quem desencarnou, quem deixou a vida física, não significa que Deus não ajudou, que Deus não cuidou. Porque muitas destas pessoas, desde que tenham a consciência tranquila, a consciência em paz,
estão se libertando destas lutas mais difíceis da vida física, estão se reencontrando com entes queridos que já haviam partido, estão se reencontrando com seus anjos da guarda, estão sendo felizes, estão continuando felizes, porque provavelmente já estavam felizes aqui na Terra. O que nós vamos encontrar depois da morte nada mais é do que o reflexo de como foi a nossa vida. Não há nenhuma mudança brusca. Como nós sabemos de longa data, o céu ou o inferno são estados de consciência e não propriamente locais geograficamente demarcados. Eu me lembro de uma história já antiga, e eu aqui vou resumi-la, de um homem que morreu, e era um homem muito bom, era um homem verdadeiramente caridoso. E durante o seu velório, amigos, parentes, decidiram fazer um discurso para homenagear o morto. Então, várias pessoas foram à frente, da onde estava o caixão, onde estavam as pessoas, e deram seus depoimentos. Então, um foi lá e disse, olha, nós perdemos um grande homem, era um homem muito bom, um homem muito caridoso. Aí foi outra pessoa, realmente é uma perda muito grande, ele era um excelente amigo. Aí foram outras pessoas, ele era um excelente pai, e assim por diante. No final, foi a viúva. A viúva foi à frente e disse assim, eu também quero falar algumas coisas sobre o meu marido. O meu marido era uma pessoa difícil, muito complicada, e tinha muitos defeitos. Quando ela disse isso, as pessoas que estavam ali no velório se assustaram. Ora, o que a viúva iria dizer? Todo mundo elogiando, todo mundo falando bem, de repente vem a viúva e diz que o seu marido tinha muitos defeitos? E ela prosseguiu no seu discurso dizendo assim, meu marido tinha 2 defeitos principais, que para mim era muito complicado. Meu marido roncava muito. E quando nós deitávamos para dormir, para mim era um tormento, porque o ronco do meu marido no meu ouvido parecia um trator, parecia um trovão. Ele fazia tanto barulho, roncando, que ele mesmo acordava assustado. O que é que foi? O que é que foi? Eu dizia, nada, meu bem, volte a dormir. E eu passei muitas noites em claro por causa do ronco do meu marido. Mas não era só esse defeito que o meu marido tinha. Ele também tinha um problema de gases. Ele eliminava muitos gases, principalmente durante a noite. E essa eliminação de gases, digamos assim, era num volume muito alto. Tão alto que às vezes ele mesmo acordava com essa liberação de gases durante a noite. Agora vocês imaginam, continuou a viúva, nas noites frias, debaixo das cobertas, eu e meu marido, e eu aguentando o ronco e a liberação de gases do meu marido. E aí ela parou um pouco, o pessoal olhando para aquilo, um tanto que desconfiados do desfecho da história, quando ela concluiu assim, pois é. O barulho, o som dos gases e do ronco do meu marido são sons inesquecíveis. E eu daria tudo para ouvi-los de novo. Porque se eu conseguisse ouvir de novo estes sons emitidos pelo meu marido, significaria que ele estaria vivo, não teria partido. Mas eu nunca mais vou ouvir esses sons, que para mim eram tão agradáveis, porque eram da pessoa que eu amava e que eu tinha certeza que me amava também.
E aí, essa história, segundo quem conta, verídica, faz a gente pensar, né, sobre a importância dos pequenos atos da nossa vida, a importância do abraço, a importância do beijo, a importância da proximidade, embora em época de pandemia nem sempre a gente possa ficar tão próximo. Enfim, faz a gente reavaliar a vida e o valor que atribuímos a ela. Como estamos vivendo? Quais são as nossas prioridades na vida? Será que, embora não tenhamos cometido suicídio, não estamos mortos sob o ponto de vista emocional? Será que amanhã, se partirmos para a vida eterna, vamos deixar saudade? É de se pensar. Portanto, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que estão nos acompanhando, particularmente aos irmãos de Olivença, valorizemos a vida, construamos a nossa paz e procuremos viver feliz, porque é possível ser feliz. Vivamos com o amor que o Cristo nos trouxe na sua mensagem inesquecível. Amemos a vida, amemos o próximo e amemos a nós mesmos. Que o Cristo nos abençoe agora e sempre. Meus queridos amigos, que a paz e a luz continuem em nossas vidas, hein? Sempre, sempre. Vamos, após ouvir a palestra, com as ideias importantes da valorização da vida, vamos agora iniciar os tratamentos espirituais, os passos e com a participação mais consciente de vocês, tá? Vamos lá, respira suave e profundamente, buscando sentir o amor de Jesus em nossos corações. Respira suave e profundamente. Vá respirando e vá relaxando, sentindo a presença espiritual, as vibrações positivas que nos envolve, que nos fortalece, que desperta cada vez mais em nossos corações uma melhor condição de experimentar a bondade de Deus em nossas vidas. Respira suave e calmamente. Respira suave e calmamente. Isso. E vamos desenvolvendo mais e mais a nossa vontade de viver, a nossa vontade de ser feliz, a nossa vontade de ficar saudável, de superar as dores de qualquer tipo que seja. Vá sentindo as suas energias renovadas, os passos estão sendo aplicados, a equipe espiritual está acompanhando todo o processo, dispersando, isso, harmonizando seus centros de força, seus corpos espirituais, estimulando a atividade do sistema imunológico, isso, aliviando todas as tensões e qualquer volume de energia concentrada no seu bulbo, na sua testa, em suas têmporas, no seu coronário, respirando. Isso, respira, sente seus pulmões fortalecidos, sente sua alegria de viver. Isso, respira, respira, respira. Isso. Muito, 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 muito bem. Vá respirando, vá se fortalecendo, vá sentindo o amor de Jesus que lhe envolve nesse momento, despertando mais e mais a sua vontade de superação, a sua vontade de acertar o passo, a sua vontade de ser mais feliz, Isso, respira. Isso, sente o amor, sente a paz, sente a felicidade de viver. Respira.
Respira. Respira. Isso, sinta a luz. A sua luz que brilha, a luz que lhe envolve. Sinta a paz. Isso, sinta o amor em sua vida. Isto. E lembre sempre que Jesus nos convida a poder cada vez mais valorizar a vida, valorizar a nossa vida, valorizar as oportunidades que temos e busquemos ser mais positivos frente à vida. As situações que acontecem são oportunidades para o nosso crescimento. Respira, relaxa, confia no amor de Jesus. Confia no amor de Jesus. Confia no amor de Jesus. Respirando cada vez mais e despertando a condição de uma experiência mais efetiva no amor e na paz de Jesus. Então, buscando com fé encontrar esse acolhimento de Jesus. Isso, amado Jesus, nós te agradecemos com imensa felicidade. Todo o bem que nos faz, toda a ajuda que nos dá, todas as oportunidades de crescimento. Obrigado, Jesus. Que essas vibrações de agora, que esse atendimento alcance todas as pessoas, os nossos familiares, que alcance, Senhor, as pessoas que estão aflitas, desesperadas, sem fé, as pessoas que estão sem o encanto da vida, para que elas possam sentir cada vez mais que é possível continuar, que é possível superar, que é possível sim compreender as oportunidades que a vida nos dá para o nosso crescimento espiritual. Se Ele continua conosco cada vez mais hoje e sempre. Que assim seja. Que possamos continuar na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Muito paz para todos. Vida abundante, vida nova, vida feliz, vida e esperança. Até nosso próximo encontro. E que essas vibrações alcancem nosso irmão Aguinaldo e sua família, deixando-os em paz, felicidade e alegria. Sempre. Nós agradecemos a todos os que estamos aqui. Agradecemos a Aguinaldo pela boa vontade, pelas palavras de luz que trouxe, pelas reflexões, a Solange pela harmonização, pela música, a Dr. Hans e a equipe por todos os atendimentos que realizaram, a Lindomar, ao Porto da Esperança, ao Grupo Espírita de Olivença. A todos vocês, nós estamos muito gratas. Uma semana, um mês, um ano, uma vida de alegria, de muita esperança, de muito amor e de muita paz. No próximo mês, nos encontraremos aqui novamente. Um abraço. Tchau. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia.
Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora